Boa noite. Bom, desculpa o atraso aí, correria do dia a dia. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre pensamentos filosóficos, nos ajudar a pensar bem. A gente sabe que a gente é diariamente charfundado em milhares de informações, milhares de contextos, milhares de notícias, uma corrente enorme de informações, algumas úteis, outras nem tanto. E a gente às vezes fica sem saber, né, direito o que pensar, como pensar, quais são as linhas de pensamento que fazem mais sentido, as linhas de pensamento que nos ajudam a ter uma vida melhor, ter uma vida mais plena, mais profunda, mais até alinhado com os princípios de Jesus, né? Então vamos falar agora sobre 4 grandes, imensos, monstros pensadores que nos ajudam a um pouquinho formular mais os nossos pensamentos e aproveitar melhor da nossa vida. Bom, isso aqui daria fácil 4 anos de estudo, né? Talvez mais, talvez 6 anos de estudo. A gente vai falar aqui por meia hora, né? Então a gente vai ficar, obviamente, na superfície, não vai dar para aprofundar muito, porque é muito, muito profundo. Todos eles são gênios incríveis. Então a gente vai falar bem na superfície de cada um. Eu conheço mais de Sócrates. Platão é um monstro também do pensamento. Aristóteles é talvez o maior de todos. E Sêneca é o filósofo que preza mais pelo estoicismo, né? A capacidade de se tornar resiliente frente às dificuldades da vida. Que isso é uma arte, né? Sócrates é por muitos considerado o pai da filosofia. Nem sempre isso é muito... nem sempre é unânime essa opinião, mas ele é considerado por quase todos o pai da filosofia. Ele é o primeiro filósofo que eu me deparei, estudei ao longo da vida. Eu li um livro que chama Maneira de Sócrates. Sócrates, a gente vai ver, não vou dar spoiler não, vamos lá. O Sócrates, ele foi executado, pula um slide que eu acho que eu acabei... O Sócrates, ele nasceu em 15 de fevereiro em 399 antes de Cristo. Também está errado, ele não nasceu em 399 antes de Cristo, foi 470 e pouco antes de Cristo aproximadamente, tá? 400 e alguma coisa antes de Cristo. O Sócrates nunca escreveu um livro, isso é muito interessante. Ele nunca escreveu um livro porque ele acreditava que não teria como ele direcionar o diálogo de um livro, porque ele entende que cada pessoa é um universo à parte, é um universo completamente diferente à parte. Então ele não saberia como direcionar o diálogo para cada pessoa, portanto ele não escreveu nenhum livro, porque ele entende que cada ser humano é um conjunto de vieses e verdades e ideias e questões que não teria como direcionar um livro só para todos os perfis. Então ele acreditava numa boa conversa. E ele era por muitos considerado um mosquito irritante. Ele é sério, ele tinha esse apelido, porque ele questionava tudo. Ele questionava tudo. Ele questionava os grandes arquétipos. Né? Ele considerava que o maior desafio possível é conhecer a si mesmo. Né? Você entender quem você é, se conhecer e entender o que você deve fazer para se completar e para ser feliz. Ele entendia que esse era o maior desafio possível imaginável. Não era ficar rico, não era
enfim, ir para guerras. Ele foi um guerreiro na época do exército, ele lutou em batalhas. Então ele tinha também a habilidade, porque na Grécia Antiga, Esparta era o estado criado para guerra, exclusivamente para guerra. Cada guerreiro espartano ele tinha 4 escravos atenienses. Então existia muito esse embate entre Atenas e Esparta, porque eles acreditavam que os atenienses eram pederastas e filósofos, e os atenienses consideravam eles só uns bandos de brutamontes que só serviam para guerrear. Mas, na verdade, os espartanos também eram filósofos. Bom, nessa época, o Sócrates já tinha esse apelido, né, de mosquito, porque ele questionava tudo, né? Ele perguntava para os seus colegas que eram guerreiros como ele perguntava: o que é coragem? O que é coragem? Aí os amigos explicavam: não, coragem é quando você vai no campo de batalha, você enfrenta o inimigo e tal, e mesmo com medo você não se esmorece. Ele: tá, mas você não respondeu, o que é coragem? Aí ele questionava os grandes arquétipos e todo mundo, ninguém conseguia responder o que eram, né, esses grandes arquétipos, né? O que é o amor? O que é coragem? O que é justiça? Já pararam para pensar o que é justiça? O que é orgulho? Né? Então ele questionava muito sobe um, por favor, esses grandes arquétipos. Ele foi, sobe mais, são 2 acima, por favor, acima, tá indo para baixo, sobe por favor, desce. Ele foi executado, isso é uma história incrível, tem até um livro, um filme italiano, e claro que tem livros também que falam sobre isso, que ele foi executado em 399 antes de Cristo, pelo fato dele incitar os jovens a questionar, a pensar por si mesmos, a não ouvir uma informação e crer que essa informação seja verdade, sem correr atrás das fontes, sem confrontar. A gente sabe que muito do que nos é passado hoje é viés e muito é combate de narrativas. E eu não estou falando de política, eu estou falando de tudo, qualquer informação, né? Até o estudo de determinadas ciências, qualquer ciência de... a ciência de escavamento para achar fósseis. Então, um autor de um determinado livro pensa uma coisa, o outro pensa uma outra, na mesma ciência. Então, o ser humano tem essa coisa de, não, eu sou o dono da informação, eu entendo sobre isso e ninguém mais, qualquer outra pessoa que diverge de mim é uma tola. E o livro A Maneira de Sócrates, ele demonstra que o que a gente sabe é apenas uma fração muito pequena da verdade. Então, o que vocês têm que fazer, né, o que nós todos temos que fazer é lutar por entender um pouquinho mais, uma fraçãozinha maior da verdade, que hoje estamos bastante longe, né, de entender a verdade toda. É claro, só Deus, mas a gente precisa entender todas as vertentes, né? E ver se, nossa, o que faz sentido para mim, né? Isso aqui sou eu mesmo que acredito? Ou esse autor que acredita? Será que eu estou enviesado? Será que isso realmente faz sentido? Será que se eu conhecer a visão do autor, do meu opositor,
eu não vou ter uma versão de mim mesmo mais completa? Uma versão de mim mesmo mais verdadeira? Então, o que o Sócrates fazia era fazer com que a gente soubesse a maior amplitude de informação possível, confrontasse. Não acredite. A presunção de ignorância é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter, a presunção de ignorância. A gente tem que presumir que é ignorante mesmo. Eu estudei a vida inteira e eu sou ignorante em bilhões de coisas. Bilhões. E ainda sou ignorante em coisas que eu estou estudando. Então, a presunção de ignorância faz com que a gente avance cada vez. É uma das coisas que inclusive, que Sêneca fala nas obras dele. Então, por que ele foi executado? Porque ele incitava os alunos, os jovens, a questionar. Questione, pergunte, entenda, não aceite, questione de novo, tenta entender os dois lados, tenta entender o que está se passando. Leia uma notícia na internet, não acredita que é verdade, não acredita, busca outras fontes, converse com os especialistas. Então, o livro ele fala sobre isso. Então, ele foi executado porque ele não cultuava os deuses da época, e segundo, que ele incitava os jovens a pensar por si mesmos. Alguns jovens estavam ganhando dinheiro com isso, e na lei isso era considerado ilegal. E aí ele foi julgado. Antigamente o julgamento era numa praça, era uma praça mesmo, uma praça redonda, e não tinha juiz, não tinha... Era... Uma pessoa falava uma determinada afirmação: olha, eu acho que você está fazendo isso é errado, você está pervertendo os meninos, você tem que morrer por cicuta. Aí o Sócrates respondia: não, mas eu estou fazendo eles pensarem e tal. O filme ele fala, depois eu vou pegar o nome do filme e passo para vocês. O filme ele fala toda essa trajetória, na verdade é o finalzinho da vida dele, né? Desde que ele foi acusado de perverter os alunos dele, ele já tinha quase que apóstolos, né, seguindo ele. E aí até o julgamento. E o julgamento ele foi escrito depois num livro, um livro de Platão chamado Apologia de Sócrates. E ele poderia ter se absolvido no julgamento, mas ele não quis. Ele não quis ser absolvido porque ele queria se tornar um exemplo para as pessoas, que a gente tem que defender o que a gente acredita, mesmo que isso nos leve à morte. É claro que, gente, eu não estou estimulando que vocês façam isso, né? É claro, ele era um gênio, talvez um dos maiores. Era Sócrates. Ele era Sócrates. Falar o que eu faço, né? Falar o que eu faço. Não é fazer o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Ele realmente... Oi? Você colocou ali, eu estava pensando assim, que o que queria dizer, pensa, não seja pensado. Isso, exato. Porque parece que hoje nós vivemos, né? Parece que hoje nós vivemos o que os outros pensam, o que os outros acham. Fazemos tudo isso, às vezes, o que ele quer dizer, pensa, porque parece isso. que pensar é ter discernimento por si mesmo, né? E não ser pensamento. Isso. E ele falou no julgamento que ele poderia ter se defendido com eloquência, porque obviamente ele era genial e ele tinha vários discursos para conseguir se defender e se absolver, mas ele não, ele aceitou a acusação e a penitência, tomou a cicuta e morreu. Mesmo os discípulos dele falando: não, Sócrates, não faça isso. Eu levo você, vamos fugir. E tal. Ele falou: não, se eu estiver fazendo, eu não tenho medo da morte. A morte é só um estágio.
A morte é uma passagem, é muito emocionante. Você tem que ver esse livro, esse filme, ele é muito, muito legal. A morte é só uma passagem, ele aceitou o seu destino e ele virou lenda. Ele é lenda em Atenas até hoje. Eu já estive em Atenas, já estive em Mykonos, Santorini e Creta. Eles são deuses lá, Sócrates é Deus lá, Leônidas é Deus lá. Todos esses caras são deuses lá. Então, ele é considerado um sábio excêntrico, né? Porque ele questionava o status quo, né? Ele questionava o que a sociedade impunha para a maioria, e por isso ele foi condenado e morto. E isso gerou 4 livros de Platão. O Etífron, Apologia de Sócrates, está escrito errado, Críton e Frédon. Pula, por favor, 2. Antes de falar sobre Platão, como eu já falei, né, ele foi acusado de não cultuar os deuses e de introduzir novas divindades e de desvirtuar os meninos. Apesar de ele não ter escrito nenhum livro, né, ele inspirou muitos outros. Assim como esse de Ronald Ross. É um livraço, gente, é um livraço. Esse livro explodiu minha cabeça quando eu li. Vocês têm que ler, que é um livro explicado sobre estratégias para pensar por si mesmo, não simplesmente engolir o que te passam. Conhecer a si mesmo é uma estratégia para se fortalecer sua mente. Tá? Ele é um livro assim, maravilhoso. Ele busca... uma das maneiras dele incentivar, né, as pessoas a pensarem, né, respostas complexas, como o que é a vida, né? O que é coragem, o que é amor, o que é justiça. Né? Então ele questiona essas informações, né, para fazer com que a gente confronte, né, olhe os diversos lados. Não tem só dois lados da moeda, tem mais de 2.000 lados. Platão foi o primeiro, talvez o primeiro, o filósofo aluno de Sócrates, o que mais se destacou. Né? Ele nasceu entre 427 e 428 a.C., que na época não tinha certidão de nascimento, né? Então não estava exatamente registrado. E morreu em 347, 348 a.C. Ele foi um dos discípulos de Sócrates, né, fundador da Academia de Atenas, uma das principais instituições de ensino superior na história, conhecido como contribuições significativas em áreas da filosofia como ética, política, epistemologia e metafísica. Não sei se vocês sabem, mas a filosofia é a primeira das ciências. Sem a filosofia não teria nada, não teria ética, não teria epistemologia, não teria metafísica, até o estudo da alma. Aristóteles escreveu um livro chamado Alma, para entender as propriedades da alma, que é um livro fantástico, inclusive, que ele tenta entender a natureza, as propriedades da alma, né, o que é incrível. Então, ele também descreveu esses diálogos filosóficos, nos quais Sócrates muitas vezes é o personagem principal. E, assim, a gente não sabe exatamente, ele escreveu grande parte dos livros dele eram diálogos mesmo, assim como os diálogos do Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas. Então, ele tem diálogos, a apologia de Sócrates, por exemplo, os dois conversando. Então, ele descreve no livro uma conversa, mas é óbvio que é uma conversa de dois titãs, né? Imagina, sei lá, Sócrates, Jesus conversando com Einstein. Né? É esse nível de conversa, uma conversa hiper profunda. Né? Então, ele tem diálogos
São de 36 a 40 diálogos, um deles eu já comentei. Um dos mais famosos é República, que é muito estudado nas faculdades de Economia e História. Lembra, gente, que o estudo do Espiritismo é um triângulo, né? Espiritualidade, ciência e filosofia. Religião, ciência e filosofia. Então, a filosofia é uma das bases da pirâmide. Sem a filosofia, a gente não tem a base para pensar, para realmente pensar. Eu li num livro que é assim, tá bom, mas você já leu O Opositor do cara? A Globo me falou que no Rio de Janeiro é tiroteio todo dia, você não pode sair na rua que você toma um tiro. Bom, eu tô aqui, né? Minha filha está aqui também. Não tomei nenhum tiro, não. Os diálogos mais famosos é República, Fredo, Banquete, Fédon, Parmenides e muitos outros. Continuam sendo estudados muito até hoje, tá? Alguns na parte de economia e outros na parte de direito. Essa alegoria é fantástica. A alegoria da caverna de Platão, ela na verdade, é uma grande metáfora, né? Que conta que prisioneiros viveram a vida inteira numa caverna, acorrentados. Então, eles conseguiam se alimentar de vermes e de água que tinha na caverna, mas eles só conheciam aquilo, só conheciam aquela realidade. Eles nunca tinham visto a luz, nunca tinham visto a civilização, nunca tinham visto uma pessoa, né, como a gente se vê agora, né, uns aos outros. Eles não conheciam basicamente nada. Então, quando eles olhavam para cima, no fundo da caverna, eles olhavam para cima e viam as sombras das pessoas passando do lado de fora da caverna, eles pensavam na cabeça deles, nossa, são monstros, eles vão me devorar. Eles conseguem se soltar, mas eles não querem sair da caverna. Porque eles consideram que aquela é a felicidade deles, aquela é a alegria deles, aquilo é tudo para eles. Essa é uma metáfora, gente, que a gente pode usar simplesmente para tudo. Pensa na caverna da vida de vocês. Quantas vezes a gente estuda para sair da zona de conforto? A zona de conforto é uma caverna. Pensamentos circulares são uma caverna. Pensamentos em loop são uma caverna. E a gente sabe também que são espíritos de baixa luz, né? Nos passando esses pensamentos. Então, o que ele nos incita, né? Que é a busca de conhecimento, né? Através dessa compreensão da realidade, né? Através da compreensão da realidade. A realidade deles é aquela realidade da caverna. Tá, mas e as outras realidades? E as outras realidades, né? A gente conhece a realidade dos ucranianos que eles estão vivendo agora, a realidade dos israelitas, do povo de Oman, chama? Eu não sei o nome do país que está. Isso. A gente conhece a realidade dos espíritos que vivem em Marte? Talvez alguns conheçam, eu não conheço. A gente conhece a realidade do oceano, gente. Então é isso que a caverna do Platão faz, faz a gente pensar, né? Vamos
olhar para outras realidades. Vamos buscar conhecimento para sair desse mundinho. Porque se trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida, nossa realidade hoje, nós, todos nós, né? Porque está dizendo essa caverna, para mim, assim, o que eu sinto, é como se assim, olha, existe uma realidade além dessa coisa, sabe, dessa caverna das ilusões que nós vivemos. Isso, sabe? Exato. Então, por mais que alguém fale, olha, existe dentro de você uma centelha divina, que se você sair dessa caverna, você vai saber quem você é e você se liberta disso. Isso, né? exato. E lá mais no Platão, saiu aquela criatura lá, saiu daquele, falou, olha, lá fora existe uma realidade. Isso. Existe o sol. Um monte de coisa. Voltou, convidou, vamos, que tem outro mundo, existe outra coisa. Não, a realidade é essa. É isso que eu estou vendo. Eu não acreditava que existia aquilo, né? Então, não acreditava que existia existe aquilo. o sol, existe o mar. E hoje, olha, todas essas informações, por exemplo, que Jesus trouxe para nós. Vós sois Deus, conheça a verdade que ela te libertará. Sai desse mundo, dessa caverna que vocês estão vivendo. Isso há 2000 anos atrás e nós continuamos nessa caverna. Exato. Que não parece. Exato. E os caras já pensaram nisso há 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Cristo veio essa mensagem. Antes de Cristo, ou seja, a gente já tinha grandes gênios, né? Já tinham grandes espíritos, mesmo 300, 400 anos antes de Cristo. Né? Já tinham pessoas que falaram, gente, peraí, não tem só essa realidade, tem outras coisas, vamos viver outras coisas. Né? Nós somos deuses. Eu discordo um pouco dessa coisa da gente ser grão de areia. Nós somos deuses experimentando a vida. Nós somos Deus experimentando a vida. A gente é a partícula de Deus. Passa aí, por favor. Aristóteles é considerado um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele é aluno de Platão, que é aluno de Sócrates. Aristóteles foi o professor de filosofia de... Qual o nome daquele guerreiro grego que dominou dominou até a África? Alexandre. Ele é o professor de filosofia de Alexandre o Grande. Ele é aluno de Platão, que era aluno de Sócrates. Ele escreveu mais de 2.000 livros. Esse cara ele era completamente incrível. Então, ele é conhecido pelas suas contribuições de diversas áreas, ética, política, metafísica, lógica, biologia, alma, metafísica, né? Escreveu mais de 2.000 livros em diversas categorias, dentre elas os estudos esotéricos, obras mais acessíveis no público geral, Ética de Nicômaco e Política. Olha, gente, isso é a base para ciências políticas e a base para o direito. Os estudos esotéricos, ele estudou lá, os estudos são mais destinados a estudantes da Academia de Platão, de Metafísica e Física, e registros das aulas de Aristóteles foram usados para a própria pesquisa e ensino. Escreveu um número substancial de obras, acima de 200 tratados, mais de 2.000 livros, embora muitos tenham se perdido ao longo do tempo. Tiveram muitas queimadas, né? Até na própria Troia, toda a biblioteca de Troia foi queimada, né? Pelos gregos, inclusive. Então, suas obras, elas são de tradição filosófica e têm uma influência duradoura que vai além da filosofia, biologia, ética e política.
Aí do livro Alma, que eu falei para vocês, que ele tenta entender um pouco do que é a alma, né? O que é a alma? Como é que a gente entende o que é a alma? A gente conhece o que a gente leu no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Tá, mas qual é a visão filosófica da alma, né? Então é uma obra que explora a natureza da alma, né? Ele descreve como forma e princípio vital do organismo, diferenciando da matéria, classifica a alma em 3 tipos. A alma vegetativa está relacionada às funções de crescimento e reprodução, a alma sensitiva, responsável pela percepção e emoções, e a intelectual, que é a capacidade de pensar e raciocinar. Ele difere 3 tipos de alma. Tá? Então ele argumenta que a alma é inseparável do corpo. A gente pensa um pouco diferente, mas é importante conhecer outras maneiras de pensar. Lembra que a Caverna do Dragão não existe só a nossa... Não é do dragão, não. Caverna de Platão não existe só a nossa... quem riu conhece, quem riu já assistiu, hein? A gente não conhece, a gente não tem que saber pensar só na nossa realidade, tem várias outras, milhares de outras realidades. Então ele argumenta que a alma é inseparável do corpo e desempenha um papel crucial na compreensão da natureza e do comportamento dos seres vivos. Então ele entende que a matéria é um princípio universal da inteligência, o que já confere a ele um exímio espírito perspicaz, né, da natureza das coisas. Óbvio que alguém também falou um pouco no ouvido dele, né? Mas o fato dele ter percebido que é um princípio da inteligência humana já mostra que ele, mesmo 300 e poucos anos antes de Cristo, já tinha um pensamento, já tinha uma clareza de que sem a alma a gente não consegue nem pensar. Então ele aborda questões complexas sobre a natureza da consciência e relações entre o mente e o corpo, influenciando profundamente o desenvolvimento da filosofia da mente e da psicologia ao longo da história. Seu estudo da alma e da mente continua sendo crucial, legado filosófico de Aristóteles, ao seu debate de investigação na filosofia contemporânea. Sêneca. Sêneca está na moda, né, gente? Quem já viu os vídeos do Luiz Pondé, do Mário Sérgio Cortella? Alguém já leu os livros do Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella é um grande filósofo, escreveu dezenas de livros também, centenas de livros, na verdade. Uns papo de 200 livros, não sei o número exato, ele escreveu centenas de livros. O cara é também um gênio. O cara é um gênio. Ele é fantástico. Ele, além dele ser um gênio, ele explica de uma maneira fenomenal. Ele é um ponto muito fora da curva. Ele, inclusive... Oi? Boa. Ele escreveu um livro, Pensar Bem Nos Faz Bem, inclusive, que também me deu uma espécie de insight para escrever essa palestra. Então, o Sêneca, ele é baseado num estudo filosófico chamado estoicismo. Tá? Ele é um escritor, estadista e tutor do imperador do Romano Nero. Esses caras sempre têm ligação com imperadores e grandes homens poderosos, né? Ele nasceu por volta de 4 a.C., bem depois, né, dos outros grandes mestres. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, e ele morreu em Roma. Ele é mais conhecido com contribuições à filosofia estoica, né, e por suas cartas filosóficas, como vários outros filósofos também. E conselhos sobre ética, virtude e a vida bem vivida. Uma das coisas que ele nos ensina é não se apegar muito a bens materiais, não se apegar muito a luxo. É um conselho excelente. Ele nos ensina a não se apegar muito a luxo. Por exemplo, vou dar um exemplo
É bem besta, tá? Mas ajuda a clarificar. Eu adoro comer croissant de manhã. Tá, mas e se o dia o calo apertar e você não puder comer croissant? Como é que você vai ficar? Você vai ficar de boa? Ou você vai ficar pé da vida? Eu vou ficar de boa. Então, beleza. Então você vive bem com os opostos. Mas se você vai ficar pé da vida, então é melhor você se contentar com pouco. Ele fala que não. Ele fala. Ele fala, não, vamos fazer um pouquinho cada dia, porque eu tenho que preservar o corpo e, assim, a longevidade do corpo, né, o bem-estar do corpo, e não se apegar muito a luxo, a grandiosidade, porque isso nos é como se fosse uma bola de ferro no pé. Entende? Isso faz com que a gente... Veja bem, gente, eu adoro coisa boa, tá? Eu preciso falar, eu adoro coisa boa. Mas eu tô explicando a visão do cara, né? A visão dele. A visão dele é: quanto menos você se apegar a coisa boa, melhor para você. Porque a tendência é você sofrer menos. Eu estou dando uma bela de uma simplificada, tá? Mas é bem por aí a ideia. Então ele escreveu uma quantidade considerável de obras, incluindo diálogos, ensaios, já falei, né? E é o mais famoso Cartas a Lucílio, e também Epístolas a Lucílio, uma série de cartas com princípios históricos e questões éticas. Estimou-se que ele tenha escrito 124 cartas nessa série. Escreveu também ensaios notáveis como A Brevidade da Vida e Ira. Suas obras continuam sendo estudadas com um pensamento ético, filosófico, influência duradoura na tradição estoica. A Sabedoria de Sêneca é um livro que eu estou lendo, muito bom. Ele divide o livro em partes do pensamento para viver bem. Uma das partes do pensamento é a parte que fala da sabedoria em si, né? Então ele oferece práticas e insights como viver uma vida virtuosa, e ele fala que da importância da autotransformação e da autodisciplina para alcançar a tranquilidade e a felicidade. É uma obra que inspira reflexão sobre a vida, tempo e verdadeiro significado da existência. Leitura valiosa para quem busca orientação de enfrentar os desafios de sabedoria e sanidade. Não é essa parte que eu queria falar, não. É a próxima, talvez. Legal. Tem um dos capítulos que ele fala sobre o conceito de antifrágil, né? Porque é importante a gente lutar contra a nossa própria fragilidade, né? Porque até que a gente entenda que a gente não é feito de algodão doce, é uma estrada pela frente. É uma estrada. E até existe um livro chamado Antifrágil, que eu recomendo que vocês leiam, um livro bom também, bem legal. E de Harari, Homo Sapiens também, excelente. Então é um capítulo que ele fala da firmeza do sábio. Ele declara que sábio não é desprezado por ninguém, ele não pode ser humilhado por ninguém, e ninguém tem poder sobre ele. Por quê? Porque o sábio, ele entende que somos deuses. Ele entende a sua própria grandeza, ele entende a sua própria força, ele entende as suas capacidades. E se conhece. Então, se eu falo para você assim, Érico, você é bobo. Eu falo para você, Érico, você é bobo. Você acredita em mim?
Não, eu falo, Érico, você é feio. Você acredita em mim? Érico, você é baixinho. Você acredita em mim? Não, né? Não, então essa é a firmeza do sábio. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele não é um tolo. Ele não sabe que se um cara fala, você é burro. Tá bom. Beleza. Que diz que o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Isso. Tudo que sei o que nada sei, inclusive é a frase mais famosa de Sócrates, eu esqueci de falar. Obrigado. Obrigado por me lembrar. Então ele se conhece, ele sabe que ele é poderoso, ele sabe que ele é um Deus, não o Deus, uma parte de Deus, é uma partícula, uma fagulha. Todos nós somos. Muitos sofrem porque não entendem isso, não entendem o seu poder, não se acreditam, acham que são frágeis. Eu sou tão sofrido. Não. Você está sofrido. Eu fui criado com bullying, né? Se eu não tivesse resistido ao bullying, eu não estaria aqui em pé falando. Quantas críticas vocês já não receberam na vida de vocês, gente? Vocês caíram por causa disso? Vocês não estão aqui de pés, pensando, tentando se tornar pessoas melhores? Então, esse é o princípio. Entender quem vocês são, entender que vocês são grandes, entender que vocês são poderosos. E isso é a consciência da firmeza do sábio. É o capítulo inteiro que fala só disso. Então a maioria dos insultos e provocações não atingem ele, porque ele tem consciência do potencial e poder. Logo, nada se empodera dele, porque ele se conhece e não se abala. Não é que ele não sinta. Entenda, não é que ele não sinta, mas ele não se abala. Existe uma diferença abissal. Referências... Bom, antes de falar sobre as referências, dúvidas? Não, é esperado. Se não tem dúvida, ninguém entendeu nada. O que você entende dessa ordem cronológica? A Eu gente vê assim claramente. Eu entendo da ordem cronológica que, para mim, o maior mestre da filosofia é Sócrates. E nessa composição, assim, qual é a sua interpretação quando você olha esses pensamentos que se agregam, que se complementam, né, ao longo da história, quando a gente vê antes de Cristo, né, no período de Cristo, depois de Cristo, as histórias quase que se repetindo, né? Sim. Mas a gente tem marcos de evolução dentro dessa linha do tempo. O que você interpreta disso quando você leu? Eu não li isso agora, né? Eu já leio isso há alguns bons anos, talvez uns 20 anos. Eu não leio filosofia igual eu leio informática, ou eu leio gestão, ou eu leio outro. Eu sou leitor voraz, mas hoje em dia eu leio física quântica, leio administração, leio informática, leio administração. Agora eu estou fazendo um MBA de gestão de negócios, então eu leio muita coisa acadêmica, né? Mas o meu ponto toda a literatura deles são muito... Eu não li nem metade dos livros de Aristóteles. Eu li 2. Eu li Alma e um outro que eu não lembro o nome. Eu li um de Platão, que é a Apologia de Sócrates. Eu li um que foi baseado na vida de Sócrates, que é A Maneira de Sócrates. E tem outros lá para ler... tem uns livros dessa grossura assim para ler.
eu vou chegar lá, o meu ponto é entender mais ou menos como a cabeça dele funciona, meio que a anatomia do pensamento dele. A anatomia do pensamento de Sócrates não aceita, questiona, até não aguentar mais. Aí quando fizer sentido, ainda assim duvida um pouco. Aí os outros filósofos, eles são menos abrangentes. Sócrates é muito abrangente. Platão, ele cria uma estrutura, né? Ele cria a escola de filosofia de Atenas. Ele cria um método, uma metodologia. Então ele é brilhante por causa disso. Ele foi o primeiro a criar a metodologia. E também ensinou Aristóteles, né? Aristóteles é um monstro. Escreveu mais de 2.000 livros. Eu não sei nem metade da bibliografia dele. Mas ele tem visões que Sócrates não teve. Essas visões, por exemplo, sobre a alma, sobre a anatomia da alma. O Aristóteles entendeu muito mais do que Sócrates nesse sentido. Ele refinou o conhecimento, ele foi refinando. Então, eu vejo assim, é um grande funil. Sócrates é tudo, aí o Platão ele vem refinando esse conhecimento, ele vem esculpindo, né? Ele vem esculpindo com uma pedra mesmo, e o Aristóteles refina de uma maneira linda. E o Sêneca, ele ensina mais a viver de uma forma não miserável, digamos assim. O Sêneca é mais um estudo de... um estudo como chama a palavra? É um estudo de resiliência. É um estudo de você viver de uma certa forma, a se proteger das pancadas que você vai receber da vida, sem ser escravo. Escravo de si mesmo. Escravo da sua individualidade, por exemplo. Escravo dos seus luxos. Escravo dos seus pensamentos. Escravo da sua falta de clareza de pensamento. Então, na minha visão Sócrates ele é abrangente, ele questiona o todo. O Platão ele dá uma forma ao pensamento e o Aristóteles ele aprofunda demais em vários temas. Um cone e a gente está aqui crescendo, subindo e se conectando com isso. Isso. Talvez é isso. E o Sêneca ele é bem inferior a esses 3 gênios, tá? Ele é bem inferior. Ele é considerado um filósofo pequeno perto desses outros. Mas é muito legal. O Marco Aurélio escreve um livro sobre ele, que é Pense como Imperador, que eu estou lendo, e é todo o estoicismo. Ele não tem nada de coisa de como invadir o seu inimigo, destruir vilas e matar e queimar. Não é isso. É porque o Marco Aurélio não era só um imperador, né? Marco Aurélio era filósofo, ele era um grande pensador, ele era um escritor, ele escreveu tanto esse livro, Pense como Imperador, como outros. Então ele era um cara que ele sai da caixinha do poder. Tanto que ele, no final, ele sai dessa coisa de monarquia, né, de império, para voltar a ser uma democracia. Foi bem nessa época do término do poder de Marco Aurélio, antes dele ser morto pelo filho, Cômodos. Ele quer reinstituir a democracia, que é o regime que nos rege hoje, em detrimento dele ver que o filho do imperador, o que ele vai pensar além de poder? Qual é o interesse do filho do imperador? Além de ter amantes maravilhosas
e tudo do bom, do melhor. Não, né? Então ele teve já esse insight. E Alma é um livro pequenininho, é um livro pequenininho, vocês conseguem... É um livro um pouco denso, porque tem um linguajar com muita referência, né? Mas é um livro pequenininho assim, de, sei lá, 100 e poucas, 200 páginas. E eu recomendo que vocês leiam, porque ele é um livro que ele não tem linguajar de kardecismo, porque não é esse o intuito. O intuito é, vamos analisar o que é a alma a partir dos nossos pensamentos. Vai, escreve aí. Boa sorte. É muito legal, né? Você chegar a conclusões sobre o que é a alma a partir da intuição, de olhar a natureza, de olhar a vida. E é isso. A Luísa está pedindo para eu fechar. Só isso? Não tem essa?